Bom dia, pessoal! Como vocês estão? No Conecta Enfermagem de hoje, vamos falar sobre a hipodermólise em pacientes sob cuidados paliativos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o enfermeiro responsável técnico das clínicas, William, que já esteve aqui presente em outro episódio, e ele está há alguns meses engajado em criar um protocolo interno aqui do hospital sobre a hipodermólise. Bom dia, meninas. Satisfação estar aqui com vocês de novo, né, nesse trabalho tão bacana. E hoje a gente vem aí falar de um tema um pouco diferente, né, sobre essa questão de hipodermólise, sobre essa questão é, de protocolo, né, interno, protocolo institucional. Então, falando sobre a hipodermólise, nós fizemos uma pesquisa breve sobre esse tema e sabemos que essa técnica permite a infusão de líquidos ou medicamentos por via subcutânea, sendo muito útil em cuidados paliativos quando outras vias convencionais elas não são viáveis. Então, a gente gostaria de saber de você qual que é a importância do uso dessa técnica em âmbito hospitalar, quais que são as indicações, contraindicações e também as dificuldades encontradas nesse processo de criação desse protocolo. Então, basicamente, né, quando a gente fala da questão da hipodermólise, né, como você falou, ela é uma via para a gente administrar, seja fluidos, sejam medicações. Então, antes da gente falar especificamente dessa questão, né, propriamente da hipodermólise, eu acho que a gente precisa falar especificamente do porquê que a gente criou, né, criou esse protocolo, do porquê que a gente tá conversando sobre isso hoje. Então, nós atendemos basicamente nas clínicas muitos pacientes acompanhados pela especialidade clínica, né, muitas vezes até pós-cirúrgicos que evoluíram de forma não desejada e muitos desses indivíduos evoluíram para cuidados paliativos. Então, basicamente, a questão da hipodermólise, ela tem algumas indicações, seja para pacientes oncológicos, né, sejam para pacientes que não necessariamente oncológicos, mas em cuidados paliativos, para a geriatria em específico. Então, ela é uma via para administração mesmo de medicações e fluidos, e ela é indicada quando, né, esses pacientes não têm uma rede venosa, vamos dizer assim, né, que é, seja fácil da gente conseguir administrar essas medicações, ou seja, paciente que tem rede venosa prejudicada, né, que a gente não consegue um acesso periférico, não consegue um acesso central, às vezes que não tem indicação, às vezes a gente pode optar por essa via, né, de administração de medicações e fluidos. No nosso caso específico, nós optamos por criar um protocolo, né, mais focado no paciente paliativo em si, não tanto, apesar de a gente ter pacientes idosos, nós optamos por focar no paciente paliativo, né, visto que o foco do cuidado paliativo, né, não necessariamente o paciente que já está em fase de terminalidade, mas em qualquer fase, né, do diagnóstico de alguma patologia que ela não tenha cura, o foco do cuidado paliativo a melhora da qualidade de vida do paciente, né, seja na fase que ele estiver da doença. E nessa questão de melhora da qualidade de vida dentro do ambiente hospitalar, a gente tem que pensar em reduzir dor para esse paciente, né, em propiciar um melhor conforto para esse paciente, né, seja em qual for o aspecto, né, desse paciente ali, o aspecto multifacetado que esse paciente se apresenta. Né? Então, a questão psicológica, a questão física, né, mental, enfim, ou familiar desse paciente. Então, a gente precisa propiciar um ambiente que melhore essa qualidade de vida para ele, um ambiente que traga maior conforto, alívio da dor especificamente. Então, quando a gente fala no cuidado paliativo, às vezes a gente acaba parecendo meio contraditório, porque eu preciso trazer conforto para esse paciente com alívio da dor, e muitas vezes eu tenho que ficar puncionando esse paciente várias e várias vezes. Um paciente que já está com rede venosa prejudicada, às vezes está um pouco desidratado, e aí parece que a gente é contraditório nesse aspecto. Então foi daí que surgiu, né, a ideia da gente construir um protocolo
né, para a gente não precisar ficar puncionando tantas vezes esse paciente, ficar fazendo esse paciente sofrer, então trazendo essa hipodermóclise, que é uma via paralela, vamos dizer assim, mas que também é segura, que reduz, né, a questão dolorosa no paciente. Então, foi daí que surgiu, né, a questão de a gente criar esse protocolo. Então, ela vem junto também com o processo de formação dentro da instituição de uma comissão, né, uma comissão de cuidados paliativos. Então, a gente tem trabalhado junto nesse aspecto. Então, é um protocolo que a gente tem construído, está em tramitação, na verdade, ainda, mas se a gente for pegar na literatura, a hipodermóclise ela é muito antiga, né? Então, dos anos 1900, né, ela foi instituída, né, e, na verdade, ela caiu em desuso nesse meio tempo, mas nas últimas décadas ela vem sendo muito falada e muito utilizada, né, por ser uma via mesmo que ela é segura, né, e causa menos desconforto para esses pacientes em específicos, né, seja idosos, pacientes oncológicos, enfim, como eu já havia falado. Então, no ambiente hospitalar, a ideia nossa é essa, a gente ir, né, de acordo com o que a literatura traz, né, que é trazer o melhor conforto para esses pacientes nessas fases, né, seja ela em cuidado paliativo em fase inicial, às vezes até o paciente em fase de terminalidade. Muito interessante, realmente para nós é novidade, pois é uma forma de administração de medicamento que a gente não aprende na universidade, mas que com toda certeza ela é segura e proporciona oferta de medicamento para essas pessoas mais frágeis. A gente gostaria de saber também qual que é a diferença dessa punção subcutânea comparada com a punção normal do acesso venoso convencional. Então, eu tenho notado, né, que muitas vezes não é falado tanto desse tipo de acesso durante a graduação. E eu acho até que, por vezes, pelas próprias limitações dessa via, enfim, das próprias particularidades, vamos dizer assim, né? Porque o foco muitas vezes é mediar as situações do paciente de forma mais rápida. Então, se fala muito mais no acesso venoso convencional do que dessa via, né? Até pelas próprias particularidades dela, como a gente já havia falado, né? Que a gente utiliza mais ela para alguns casos em específicos, para algum tipo de paciente em específico, né? No caso, para o paciente oncológico, por exemplo. Mas ela é uma via realmente muito segura, uma via prática de se fazer, né, com riscos mínimos ao paciente. Então, basicamente falando da principal diferença entre a via convencional e a hipodermóclise, que a hipodermóclise a gente tem que escolher alguns locais específicos do corpo para fazer a administração, né? Região abdominal, por exemplo, região de vasto lateral, interescapular, subclavicular, e são regiões que elas comportam um volume máximo de infusão dentro de 24 horas. Então, a principal diferença entre a via convencional e a hipodermóclise a gente precisa escolher um local específico para a hipodermóclise e a hipodermóclise ela tem um volume máximo recomendado que a gente pode fazer dentro de 24 horas, né, para esse paciente. Né? Então, dependendo do local de punção do meu acesso, eu vou ter determinado volume máximo que eu posso fazer dentro dessas 24 horas. Né? Então, essa é uma das principais diferenças, ou seja, eu tenho algumas contraindicações, por exemplo, eu não posso fazer uma reposição de fluido de forma muito rápida pela via de hipodermóclise, então uma limitação dessa via, né? Mas, por exemplo, como eu falei, para pacientes em estado, né, paciente oncológico, enfim, paciente em estado terminal, que a gente precisa muitas vezes só mesmo dar alívio da dor de medicações opioides, vamos dizer assim, eu consigo administrar esses fluidos, né, que requerem uma administração mais lenta, então eu consigo contemplar todas as necessidades, seja relacionado à administração, seja relacionado ao local de infusão, ao paciente especificamente, tá? E né, aquilo que você havia me perguntado, então, relacionado ao tempo que pode permanecer esse acesso, né, então a literatura ela traz N informações, mas né, o que a gente segue e que normalmente se segue nas instituições o tempo estipulado pela própria Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, que normalmente
na CCIH, no CH da vida, elas trazem um tempo máximo que pode permanecer cada dispositivo no paciente. Então, a gente segue, né, por exemplo, no nosso caso aqui na instituição, a gente vai seguir a orientação que a no CH traz para nós, relacionado aí aos catéteres, né, implantados ali, tá? Eu acho importante falar também, meninas, porque essa via, né, tem algumas medicações que elas não são compatíveis com a administração nessa via. Então, aquilo que vem de acordo com o protocolo, então por isso que eu falo, qualquer instituição que vai adotar essa prática, por mais que ela seja uma prática antiga, como eu falei, né, ela tem que estar em protocolo institucional. Então, qualquer instituição, enfim, profissional que for adotar essa prática, deve-se ter esse cuidado, porque a gente tem medicações que elas são contraindicadas, né, ou elas são incompatíveis com essa via, tá? Por irritar a pele, por causar risco de necrose, né, no tecido. Então, deve-se haver uma pesquisa, né, de literatura, construção de um protocolo para melhora, né, do uso dessa técnica e para maior segurança tanto da equipe quanto do paciente. Tá? É uma técnica, como eu falei, pode-se administrar N números de medicações e fluidos, mas deve-se ter esse cuidado em específico. Tá? William, nós gostaríamos então de te agradecer a tua participação, né, por vir aqui compartilhar tanto conhecimento com a gente, também com os profissionais da saúde que nos acompanham, como uma forma de atualização e também para a população geral, né, para compreender como que funcionam algumas atribuições aqui dentro do hospital. De grande valia, né, obrigada por tua disponibilidade, por vir aqui falar sobre esse assunto, que é seu domínio, então muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente. Eu que agradeço, meninas, eu que agradeço por estar aqui, né, fazendo parte desse projeto, e é muito bom a gente falar sobre coisas do nosso dia a dia, né, sobre temas e, né, em específico, temas tão bacanas e tão marcantes, né, para a nossa profissão e que a gente deve conversar, né, deve discutir sobre mesmo, visto que são temas que trazem uma melhora, né, principalmente no nosso ambiente hospitalar, a melhora da qualidade de vida dos pacientes, né? Então, agradeço mesmo. E esse foi o Conecta Enfermagem. Quem cuida se conecta. Até a próxima!